Olá pessoal, professor Marco na área. Hoje nós vamos continuar a estudar as funções quadráticas, vendo a aula de máximos e mínimos das funções. Então, como nós vimos, a função quadrática tem sempre essa forma de ax² mais ou menos bx mais ou menos c, e sendo a, o b e o c números reais. Sempre com a diferente de zero, senão perde a função quadrática. E também nós vimos que não tem como resolver esse tipo de função da mesma forma que nós resolvíamos com a função do primeiro grau. Essas funções, então, utilizam aí para sua resolução a fórmula de Bhaskara, que é aquele delta que nós calculamos como b² menos 4ac, e as duas raízes como menos b menos raiz de delta sobre 2a e menos b mais raiz de delta sobre 2a. É importante lembrar que sempre uma função quadrática tem dois valores possíveis de y para o mesmo valor ali de x, as raízes dessa função. Aplicando aí vários valores a uma função, aqui nós temos o exemplo da função x² mais 2x mais 1, onde eu vou aplicar para os valores de x esse conjunto de opções, esse conjunto de valores. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Obtendo aqui, através da aplicação desses valores na função, quais são os valores do f de x para essa função, que é o nosso y. Então, eu coloquei aqui o menos 4, substituí no lugar do x. Então, aqui onde era o x, ficou menos 4² mais 2 vezes menos 4, mais 1, da mesma forma que era na função. Isso deu um resultado de 9. Então, temos lá o resultado 9, para o menos 3 deu 4, para o menos 2 deu 1, para o menos 1 deu 0, para o 0 deu 1, para o 1 deu 4, para o 2 deu 9. E com isso nós temos essa tabela de solução dessa função, por uma determinada gama de valores. Nós podemos utilizar essa tabela para traçar um gráfico. E esse gráfico vai ficar dessa forma. Então, selecionando os valores aqui de x, o eixo horizontal, que nós escolhemos, que era o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e colocar pontos nos valores que nós calculamos do 9, 4, 1, 0, 1, 4 e 9, interligando esses pontos, fica então a nossa função, o gráfico da nossa função quadrática, com essa forma de um U com a boca para cima, que nós chamamos de concavidade. Então, concavidade com abertura para cima, uma concavidade para cima. Se nós utilizarmos a mesma função, mas trocando o sinal do A, então na anterior o A era o valor de 1 positivo, aqui nós vamos colocar o A com o valor de menos 1. Então passamos o A para um valor negativo. Aplicando do mesmo jeito um conjunto de valores de x e obtendo o conjunto de valores de f de x, que é a tabela da solução, nós podemos traçar o mesmo gráfico. E nesse gráfico podemos notar então que substituindo o sinal do A, nós invertemos o lado da concavidade. Então agora, em vez de um U com a boca para cima, ficou mais parecido com um N, sem a perninha do N. Então ficou uma concavidade para baixo. A abertura está para baixo, como se fosse um U de ponta cabeça. E isso vai sempre se repetir. Então sempre que eu tiver funções quadráticas onde o parâmetro A é positivo, nós vamos ter abertura para cima. Sempre que nós tivermos uma função quadrática com A negativo, nós vamos ter abertura para baixo. Então, positivo, abertura para cima, positivo, abertura para cima, positivo, abertura para cima. Aqui negativo, abertura para baixo, negativo, abertura para baixo, negativo, abertura para baixo. Uma coisa que nós podemos notar nesses gráficos é que sempre que tiver a concavidade para cima, nós vamos ter um ponto de mínimo da função. E sempre que nós tivermos uma concavidade para baixo, nós vamos ter um ponto de máximo dessa função. A posição desse ponto vai sempre mudar. E esse ponto nós chamamos de vértice. Então, o que nós queremos estudar agora é justamente como obter a posição desse vértice, como que nós encontramos qual que é o máximo ou o mínimo de uma função. Que isso vai propiciar nós analisarmos vários tipos de parâmetros diferentes
e de resolver vários tipos de problemas diferentes. Então aqui nós vamos obter essa posição do vértice, com o valor do x onde ocorre o máximo e o valor de f de x, ou y, que é o valor máximo ou mínimo dessa função. Então, como é que nós conseguimos fazer isso? Primeiro, vamos começar ali pela equação que define o x desse vértice, o x do ponto máximo. Então, a gente encontra aqui, através dessa equação, que o x do vértice, né, a posição x onde ocorre aquele máximo ou mínimo, é na posição menos b sobre 2a. Então, nós vamos pegar aquela parcela b da equação, colocá-la como negativo e dividir por 2 vezes o parâmetro a daquela função. Então, aqui exemplos, ó, 2x ao quadrado menos x. Então, menos b, o b é menos 1, fica menos 1 sobre 2a. O a é 2 sobre 2a, 2 vezes 2. Fica 1/4 que dá 0,25. Mesma coisa para essas outras todas funções. Então, nessa função aqui, x ao quadrado menos 8x. O a é 1, o b é menos 8. Então, fica menos 8 dividido por 2 vezes 1. 8 sobre 2, que dá 4, porque o menos cancelou com menos. Então, isso vai se repetir em todos os processos para encontrar o x do vértice. E para encontrar o y do vértice, qual que é esse valor máximo da função? Já que nós já temos o x, nós podemos fazer de duas formas. Ou nós substituímos o x na equação, na função quadrática, e obtemos o resultado dela, ou partimos pela forma simplificada, que é a equação do y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Então isso vai nos dar o valor do máximo ou mínimo dessa função. Então naquelas mesmas expressões que nós tínhamos das funções de exemplo para o x do vértice, nós podemos obter aqui, através dessa equação, o y do vértice. Então substituindo nessa expressão, né, então lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac, mas aqui nós estamos fazendo menos delta, então fica menos b ao quadrado mais 4ac dividido por 4. Substituindo essa expressão com os valores da função, então b menos 1, ficou ali menos 1 ao quadrado, ac, então 4 vezes a é 2, c é 14, dividido por 4a, o a é 2. Substituindo esses valores e calculando, vamos encontrar para essa expressão um valor de 13 mais 7 oitavos. Então isso pode se repetir para qualquer outra função. Mas qual que é o outro jeito de calcular esse vértice? É substituindo o valor de x do vértice calculado na expressão na função quadrática. E com isso nós obtemos o valor do y do vértice. Vou passar agora para o professor Alexandre, que vai continuar com vocês. Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre, dando continuidade ao que o professor Marco falou. Aqui nós temos um resumo, né? Então, qualquer caminho que a gente for, a gente pode chegar no valor do ponto máximo ou mínimo da função, né? Então, a gente pode obter o valor de x do vértice e aplicar para obter o y, ou obter o y diretamente dessa expressão, né? Vamos para um exemplo prático aqui. Então, foi reparado que quando o jogador chuta a bola, ela segue essa expressão, fisicamente segue essa expressão. E a gente quer saber agora qual é o obstáculo mais alto que ele pode passar com essa bola e qual distância que esse obstáculo se encontra do jogador. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai procurar obter o vértice dessa expressão, o valor x para esse vértice, e depois a gente encontra o valor y, que vai ser a altura em metros, né? Então, tendo essa expressão aqui, a gente vai primeiro achar o x do vértice. Eu tenho que o meu valor b é o que está aqui, né? É o 1, menos b vai ser menos 1. 2 vezes a vai ser esse valor aqui, né? Eu substituo aqui embaixo. Então, dividido por 2 vezes menos 1 sobre 40. Eu encontro daí o valor x do vértice. Eu posso encontrar o y pela expressão, como foi comentado, ou substituir ele aqui. Se eu substituir, eu vou ter menos 1 sobre 40 vezes 20 ao quadrado, que aqui vai ser, né, 400, mais 20. 400 dividido por 40, eu vou ter então menos 10 mais 20, que é igual a 10. E aqui a gente encerra, né, o nosso exercício, a gente encontra que o nosso y é o 10. Então o obstáculo mais alto ele tem 10 metros e ele está a 20 metros de distância.
do jogador aqui eu tenho 20 metros e o obstáculo tem 10 metros, né? Então a gente consegue encerrar o nosso exemplo assim. Tem mais exemplos disponíveis, a gente vai efetuar eles na próxima aula, porque acabou o nosso tempo aqui. E esse material vai estar disponível para vocês para download, né? Então a gente se vê na próxima, pessoal. Um abraço.